Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge Franco. E eu sou a Renata Franco. Nós somos do canal Sementes com Valor, numa série chamada Luto. E hoje a nossa pergunta é: fiquei viúvo, e agora? Como nós podemos responder a essa pergunta? E baseado na pergunta, nós deixamos um versículo para meditação. Mas antes disso, nós gostaríamos de te pedir. Nosso canal é novo, mas faz parte do ciclo da vida. Nós estamos aqui para falar sobre o luto. Nós enfrentamos o luto em diversas áreas da nossa vida, seja na perca de um trabalho, seja numa mudança, seja na viuvez, no divórcio, no fim de um relacionamento, seja no sentimento de orfandade. É sobre isso. Nós estamos aqui para tratar desses assuntos. Deus nos chamou para tratar estes assuntos e nós estamos aqui para falar dele. Amém? Amém. Então deixa o seu joinha, beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, aquilo que você está entendendo sobre os assuntos, alguma dúvida, alguma sinalização, testemunhos. E muito obrigado para vocês que já têm deixado seus comentários, seja no nosso privado, seja ali no canal. Obrigado pela confiança. Amém? Muito obrigado. Queremos deixar um versículo para vocês aqui para a meditação, né? Que é Isaías, capítulo 41, versículo 10, que fala assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que palavra muito forte, palavra poderosa, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é o dono do passado, do presente e do futuro. Ele é um Deus que a gente não consegue surpreender Ele. Ele sabe de todas as coisas. Então o que você está passando não é algo que está surpreendendo Deus, porque Ele já sabia. Mas com certeza Ele está pegando na sua mão ou carregando você no colo. Porque tem momentos que a gente não está aguentando, né? Tem momentos que a gente acha que não vai ter condições de passar pelo processo. Mas é nesse momento que Jesus Cristo, Ele está segurando sua mão ou te carregando e falando: não temas, eu sou contigo. Você está passando por um processo terrível, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu fortaleço você nos momentos que você acha que você não está tendo condições de fazer. Eu estou contigo. Verdade. É interessante também a gente se lembrar de que Deus ele já preparou o escape. A gente vai começar falando sobre o luto, né? Que o luto é um processo natural após o pecado de Adão e Eva. Quando a gente vai lá em Gênesis, a gente vê que o homem ele foi criado para a eternidade. Porém, logo após o pecado de Adão e Eva, o castigo que Deus entregou ao homem foi que ele iria passar pelo processo do luto. Ele iria morrer. Porque a consequência do pecado é a morte. E por isso que a gente está aqui para falar sobre esse tema tão polêmico, tão árduo, né? E tão de difícil acesso. Então, após o pecado de Adão e Eva, nós iremos viver o processo do luto, seja na perca de um ente querido, seja de um cônjuge, seja de um familiar, de um filho, de uma mãe, seja até mesmo de um pet querido, né? O que a gente quer ressaltar para vocês é: não existe um tempo determinado para você digerir o luto. Se permita sentir tristeza, chorar. Não se cobre para que você seja rápido. Respeite o seu tempo, o seu limite, né? É legal você também escrever, né, amor, sobre os sentimentos que você desenvolve durante o luto, né? Conversar com amigos que estejam fora, é importante ressaltar, os amigos que estejam fora desse processo de luto, porque quem está dentro do processo não vai conseguir te dar o apoio, o suporte que você precisa. Ele também está precisando de um apoio. Então, chame alguém para conversar que não esteja dentro desse processo do luto e busque, mais do que nunca, um apoio profissional, tá bem? Verdade, meu amor. Ainda falando assim, em relação à aceitação do luto, é interessante você falar, porque muitas vezes, quando nós estamos no processo, nós sentimos vergonha de falar. Nós nos sentimos envergonhados, nós não queremos falar, mas é justamente ao contrário. Quanto mais você fala, aquilo ali se torna mais leve. Quanto mais você fala, aquilo se torna mais leve. Então a aceitação é de acordo com o nosso desprendimento, né?
Quanto mais você falar, o raciocínio vai chegar, você vai começar a pensar sobre aquilo, você vai começar a se sentir melhor. E a sua visão vai começar a mudar de acordo com o que você fala. E é importante o que meu avô está falando, né? É interessante a gente não falar com pessoas que estão diretamente envolvidas. Porque quando a gente fala para quem está diretamente envolvido, aquilo ali não é muito bom. Não é muito bom, aquela pessoa não vai falar com você de acordo com a realidade saindo, né, do processo. Segundo tópico, vamos falar sobre reorganização da vida. Reorganização da vida é um processo que muitas vezes a gente não fala, né? Geralmente quando a gente está no processo, a gente não quer saber da reorganização. A gente quer ficar, né? A gente quer ficar naquilo. A gente quer deixar as roupas num lugar, a gente quer deixar a cama forrada, a gente até lava a roupa da pessoa doente que veio a falecer. Mas isso aí não ajuda. Isso não ajuda. Mas o que nós queremos falar é o seguinte: reorganizar. O que é que você tem que fazer? O que é que temos que fazer? Eu vou te fazer uma pergunta, meu amor. O que é que você fez para reorganizar a vida? Logo no início do processo. Qual foram as primeiras coisas que você fez? Uma das primeiras coisas nessa perda surgem responsabilidades práticas que nós precisamos adquirir, né? E tomar direção, que são as responsabilidades financeiras. E aí a gente vai falar sobre algo que é impactante, né? E que foi necessário para nós. Graças a Deus tivemos uma rede de apoio para nos ajudar com isso, que é a pensão por morte, da entrada pelo número de telefone 135 do INSS, ou você pode até mesmo pelo aplicativo do INSS dar entrada. Ele vai te pedir alguns documentos, você anexa e você dá entrada, né? Existe também sobre a responsabilidade da rotina da casa. Então, você está com menos um participante na casa, você vai precisar reorganizar tudo isso. Quem era que pegava as crianças na escola, né? A questão de pagar contas, as decisões familiares, onde vou morar, né? Por que eu tô falando isso? Nem todo mundo tá numa casa própria. No meu caso, eu morava de aluguel. Então, eu acabei nesse processo do luto me mudando muitas vezes, por diversos motivos diferentes. Mas isso é ruim e é bom ao mesmo tempo, né? Essa questão de você mobiliar a casa é algo legal porque traz esperança para você, mas essa inconstância, né, do lar é prejudicial para as crianças, porque elas precisam de um lugar fixo, né? Quando você está vivendo essa questão do luto, para a criança, ela precisa de um ambiente confortável e seguro. E se a gente fica se mudando o tempo todo, traz frustração, traz dores, traz incertezas, né, para eles. Então você também tem que cuidar de roupa, você tem que cuidar de casa, tem que cuidar de documento do ente querido, né? Eu também recebi apoio nessa questão, porque meu ex-cunhado, né, na época eu me lembro que ele me deu um classificador, falou: olha, Renata, organiza a documentação dele toda aqui nesse lugar, porque quando você precisar, para qualquer coisa que você for dar entrada, vai ser mais fácil para você. Só que ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque quando você quer mergulhar na dor, né, você já sabe onde você vai. Mas a gente está falando de luto, a gente está falando de dor, e é sobre isso. No processo que a gente estiver vivenciando o luto, a gente vai sim passar por momentos de ficar folheando fotos, assistindo filmes e revivendo situações de dor, né? Mas nós precisamos nos lembrar que a gente tem que reanimar, né? E focar nas pessoas que precisam de nós, que no nosso caso foram os nossos filhos, né? E é sobre isso. Você tem alguma dica, amor, pra gente, como que a gente poderia organizar aos poucos? Claro que sem pressa. Como que a gente pode fazer? Olha, o meu exemplo foi o seguinte: as roupas da minha primeira esposa, eu mexi basicamente só depois que eu achava que tinha condições. Mesmo assim, quando uma amiga minha me ajudou a mexer, eu percebi que aquilo ali existia uma dor. Eu deixei. Falei, eu vou deixar durante um tempo, eu vou respeitar esse momento, eu vou respeitar esse processo e só vou mexer quando eu tiver condições. E quando eu mexi, eu percebi que aquilo ali tinha uma dor. Mas quando uma amiga minha iniciou essa ajuda, eu já peguei tudo, já coloquei na caixa e tal, já comecei a organizar por 2 anos. E esses quase 2 anos eu falei, pô, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Me organizei,
Mas eu também queria falar com vocês em relação à importância da saúde física, né? Eu lembro muito que quando a minha primeira esposa veio a falecer, eu estava com ela na sala. Então, o barulho dos aparelhos médicos, quando ela veio a falecer, ficou na minha mente. Então, eu viajei, cheguei em casa e aquilo ali persistia na minha cabeça. Eu não conseguia dormir. Eu fiquei 3 dias sem dormir. Então, quando chegou aqui, Deus tinha colocado no meu coração o seguinte: olha, vai para academia e vai. Então, eu lembro que eu fiquei em torno de 1 ano e pouco, eu ficava 4 horas na academia. 4 horas treinando, chorando, treinando. Só dessa forma eu percebi que eu ficava cansado, eu trabalhava, ficava cansado para conseguir dormir. Mas o caso foi a academia. É de suma importância vocês fazerem uma atividade física. No meu caso, eu gosto de academia. Mas você, quem mora em cidade, quem mora próximo de praia, anda na praia. Quem tem cidade que tem um local para andar, anda, corre. É de suma importância você fazer físico. Porque é o exercício físico que vai fazer você prosseguir. É meio que um processo de você cuidar de você. Você cuidar de você. Porque primeiro de tudo, para você, se você tiver filho, você cuidar do filho, primeiro você tem que cuidar de você. Tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte: que eu tenho que amar as pessoas como eu me amo. Então, nesse processo de luto, você tem que falar com você: fulano, Jorge, eu me amo. Para eu me amar, para eu demonstrar que eu me amo, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que ser forte, meu corpo tem que estar bem, para eu cuidar das pessoas que dependem de mim. Que é um processo reflexivo, né? É um processo que você tem que parar, ter os seus momentos sozinho, né? Que a gente fica muito na solidão. E nesses momentos você tem que parar, raciocinar o quanto você é importante, não só para você, mas principalmente se você tiver filho, pessoas que dependem de você, né? Meu amor, eu quero te fazer uma pergunta agora. Como é que a gente pode redescobrir caminhos? Porque nesse processo do luto, a gente parece que chega em uma parede de uma rua sem saída, né? Uma rua sem saída que a gente não consegue ter caminho. Como é que a gente pode fazer para a gente redescobrir, né, esses caminhos? O luto, na verdade, é a morte, né? Daquela pessoa, né? Daquela convivência, né? Eu me chamava Renata Vasconcelos. Então, essa Renata Vasconcelos morreu naquele processo do luto. E ressurgiu a Renata viúva, né? Mãe de 2 filhos. E naquele processo eu precisei adquirir novos hobbies, né? Entrar num grupo de apoio que eu já falei, já deixamos aqui na descrição do canal, para você, mulher que está viúva, está enfrentando o processo de viuvez, existe um grupo de apoio. Lá eles têm uma psicóloga, né? Neuropsicóloga que atende, né? E tem um curso voltado para viúvas, né? Tem aí na descrição do canal @rede de apoio Ruth. É o grupo chamado Preciosas Ruth para te atender, você mulher. Tem psicólogos, né? Eu, graças a Deus, já fazia uma terapia, então eu só permaneci e continuei, né? Buscar também se manter próximo a Jesus Cristo. E quem ainda não conhece, nós fazemos o convite. Venha desfrutar dessa paz que você consegue em meio a momentos tão difíceis que nós podemos enfrentar, né? Participe de um voluntariado, vá numa creche, né? Vá numa escola, vá num lar de acolhimento a crianças, né? Vá trabalhar, né? Eu fui trabalhar num projeto de missões lá no centro da cidade. Eu morava na Bahia, em Salvador, tem um projeto de missões lá e eu fui ajudar nesse projeto. Então, assim, você precisa colocar a mão na massa de coisas novas, né? Lembrando que não se trata de substituir o ente querido, mas de encontrar novos significados para a sua vida, porque a sua vida ainda existe, ainda está vivo. Você que está nos assistindo, você está vivo. Se ainda tem ar nos seus pulmões, é porque Deus tem um projeto na sua vida. A sua vida tem um significado. Não desista da sua vida.
Segura no fio de esperança que ainda existe em você. Mesmo chorando, mesmo se arrastando, mesmo com dificuldade, lembre que é possível honrar a memória de quem já partiu, vivendo hoje de forma plena e agora com propósito. Amém? Eu espero que esse conteúdo é um conteúdo de vivência, né? Nós não estamos falando de algo que ouvimos falar, nós vivemos esse processo. E queremos que, se você não está vivendo, que você está assistindo esse vídeo aqui, você não está vivendo esse processo, graças a Deus. Envia para pessoas que estão nesse processo. Quantas pessoas, né? Quantos acidentes acontecem no Brasil, no mundo? Quantas pessoas estão precisando dessa palavra? Se você é amigo de alguém ou familiar de alguém, envia essa palavra para ele. Envia esse vídeo, tá? Se inscreve no canal, ajuda esse canal a crescer, a ter um alcance maior, para enviar para mais pessoas que precisam ouvir, tá? Muito obrigado e até mais. Obrigada.